Vamos resolver o problema 4.20. O enunciado dele diz o seguinte: use transformações de fontes para reduzir o circuito da figura aqui abaixo a uma única fonte de tensão em série com resistor. Bom, vamos primeiro, relembrar o que é essas transformações de fontes. Vou fazer aqui um apanhado rapidinho, chamar de teoria. Ela diz o seguinte: se nós tivermos uma fonte de tensão em série com resistor, nós temos aqui uma fonte de tensão em série com resistor, aqui também, nós podemos transformá-la em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Repare que o resistor tem o mesmo valor, tá? Isso não vai alterar o circuito. Então, se eu mexer nessa fonte aqui, tudo que está à esquerda dela não vai alterar. Temos também, que se a fonte for uma fonte dependente, como esse caso, a ideia continua sendo a mesma, tá? Nada altera. Se essa fonte dependente for dependente da tensão, ela continua sendo dependente da tensão. No entanto, seria uma fonte de corrente dependente da tensão. Se for uma fonte de tensão dependente da corrente, eu transformo para uma fonte de corrente dependente da corrente. Antes de falar sobre essa transformação, repara, olha, a setinha, se ela estiver apontada de baixo aqui para cima, implica que ela aponta do menor para o maior potencial, do menor para o maior potencial. A mesma coisa. Então, quando a gente for fazer essas transformações, é bom a gente ter essa ideia em mente. Então, a transformação de fontes vai ser um processo para substituir uma fonte de tensão, Vs, em série com o resistor, como está aqui, por uma fonte de corrente, IS, em paralelo com o resistor, ou vice-versa. Olha que a setinha vai para os dois lados. E nós utilizamos essas equações para relação uma da outra. A lei de Ohm está aqui embutida. O Vs é igual a IS vezes R, então se eu tiver o IS e o R, eu acho o Vs. Por outro lado, se eu tiver o Vs, eu acho o IS. Tá bom? Vamos guardar esses resultados, vamos deixar eles aqui no cantinho, bem pequenininho, mas a gente dá um zoom quando necessário, para poder aplicar aqui. O que eu vou sugerir aqui? Vamos chamar de 2 pontos. Eu vou chamar essa daqui de transformação 1 e essa daqui de transformação 2. Tá? A transformação 1 vai ser uma fonte de tensão em série com resistor, então eu vou transformá-la em uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor. Então, usando essas regrinhas que está aqui, quem vai ser o meu IS? O meu IS ele vai ser igual ao Vs dividido por R, onde o Vs é 16, o R vale 40. Quanto que dá essa continha para a gente? 16 dividido por 40. Vai dar 0,4. Então, o meu IS vale 0,4 ampere. Tá? Podemos fazer o R é o mesmo, o R não altera, então nem vou mexer com ele. Podemos fazer a segunda transformação, onde essa segunda transformação eu vou ter um IS, vamos chamar de IS', que vai ser Vs' dividido por R', onde o Vs' vale 12, o meu R' vale 20. Se nós simplificarmos aqui, quanto que a gente vai ter? Isso vai dar 0,6, isso dá 0,6 ampere. Podemos refazer todo esse circuito que está aqui. Vou pegar essa figura aqui e vou modificá-la para podermos obter o circuito de uma forma mais bonitinha. Está aqui o circuito, eu usei o LTSpice para poder redesenhar esse circuito. Então, olha, essa fonte de 3 ampere continua, o resistor de 10 está aqui, esta fonte aqui de 20 e de 12, que foi essa segunda transformação, ela foi substituída por uma fonte de tensão em paralelo com o resistor. Continua a mesma coisa. E aqui, por último, essa fonte de tensão de 16 em série com o resistor de 40, ficou a fonte de 0,4 em paralelo com esse daqui. O que nós podemos fazer nesse circuito? Nós temos 3 fontes de corrente aqui. Se nós temos essas 3 fontes de corrente, e aqui em cima podemos destacar aqui, para a gente ficar bem claro para nós, coloquei em um verde bem clarinho aqui, esse aqui é um nó, tudo isso é um nó só, e aqui também. Podemos pegar este nó aqui e aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente, e dessa maneira, aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente a este nó, que está aqui embaixo, e nós vamos ter o seguinte: todas as correntes que entram no nó têm que ser igual às correntes que saem. Eu só tenho corrente entrando no nó, que dá esta fonte,
vai ser uma 3 mais 0,6 mais 0,4. Então a soma daquelas correntes ali, o I total, vai ser igual a 4 ampere. Então nós podemos pegar todo este circuito aqui e substituir, ou melhor, podemos pegar todas essas fontes de corrente e substituir por uma única corrente de 4 ampere. Por outro lado, esses resistores aqui estão todos associados em paralelo também. Então nós podemos calcular a resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 40. 1 sobre 40. Se a gente calcular aqui o fator comum aqui, 40, né, o MMC, 40 dividido por 10 dá 4, vezes 1 dá o próprio 4, mais 40 dividido por 20 dá 2, vezes 1 também dá 2, e aqui 40 por 40 vai dar 1. Isso tudo nos dá 7 sobre 40. Lembrando, né, que o resistor menor aqui nessa associação vale 10, então a associação equivalente tem que ser um resistor menor do que 10. Fazendo aqui a inversa disso, a resistência equivalente vai ser 40 dividido por 7, que dá, isso aqui tudo nos dá 5,71 ohm. Este é o valor da resistência. Então nós podemos pegar todo esse circuito e substituir por um único circuito. Eu vou de novo fazer esse desenho no LTSpice e colocar aqui. Bom, tá aqui esse nosso circuito, nós vamos colocar ele aqui do ladinho. Então, todo esse circuito ele foi reduzido a uma única fonte de corrente em série com resistor. Aqui em série em paralelo, pessoal, vai dar a mesma coisa, né? Porque eles compartilham os mesmos nós e a corrente que circula por ele é a mesma, né? Podemos de novo usar essas equações e determinar qual é a fonte, né, que nós temos associada a isso. Quem é o nosso VS, aqui agora. O nosso VS vai ser o IS vezes o R. O IS vale 4 e o R vale 5,71. Bom, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter, basta fazer essa multiplicação, o VS vai ser igual a 22,85 volts. Então esse é o nosso valor de VS, né? Basta pegar aqui essa equação, o VS é o IS vezes o R. O IS vale 4, o R vale 5,71. Um multiplicando por outro vai dar este valorzinho que está aqui. E como ficaria o circuito? Aqui está o nosso circuito em termos da tensão. Uma fonte de 22,85 e esse resistor aqui de 5,71. Se a gente olhar aqui, se a gente estivesse pegar as propriedades tanto corrente como tensão fornecida por potência por esse circuito, elas vão ser idênticas à fornecida por esse circuito, porque eles são equivalentes, tá? Se eu não me engano, em alguns solucionários que há por aí e na resposta do livro esse resultado dá diferente, mas esse resultado está correto, 100% de certeza. Então a gente pode finalizar aqui o problema 4.20 e nos vemos numa próxima resolução.